Bom dia a todos. Hoje, 1º de julho de 2021, estamos iniciando aí um novo semestre, estamos iniciando aí mais uma temporada, se é que podemos chamar assim, das nossas sessões clínicas, já antecipando a vocês bastante novidades para esse semestre, em função de uma série de modificações aí que estamos implementando aqui no CEPIM, mas essas serão anunciadas aí conforme elas forem acontecendo. Hoje, o que nós estamos aqui é para poder prestigiar uma sessão clínica onde o foco principal é a radiologia intervencionista. Então, nós temos aí o colega Hugo Gouveia, que é radiologista intervencionista aqui do CHN e também do INCA, e ele está trazendo mais dois colegas, o doutor Henrique Salas e o doutor Diego Lacerda, além de já sabermos que o professor Haberland estará conosco aqui para poder fazer alguns comentários aí sobre o caso a ser apresentado. Lembro a todos de que estamos em gravação, lembro a todos também de tentarmos falar da forma mais objetiva possível para que a gente possa ter o maior número de participações nesses 60 minutos previstos por Cronos Alair Sarmé, aos quais tentaremos cumpri-los. Professor Hugo, a palavra aí está contigo para que a gente possa começar. Vamos tentar ver se a gente tem uns 15 minutos aí de debate ao fim, para que a gente possa aprofundar ainda mais os conhecimentos que vocês estão trazendo para nós. Obrigado, Hugo. Obrigado aos colegas aí por estarem conosco. Hugo, a palavra é sua. Bom dia a todos. É um prazer estar com todos aqui nessa manhã, temperatura agradável no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Eu vou trazer um caso aqui, um caso que eu achei um caso muito interessante, um caso bem recente, um paciente que foi tratado de uma maneira multidisciplinar no CHN, né, e foi um tratamento bem sucedido de uma doença, né, que muitas vezes ela passa, a gente não pensa nesse diagnóstico, né, mas a gente que trabalha em hemodinâmica ou trabalha com imagem, a gente lida, né, com alguns casos, como eu vou mostrar também. A gente já teve casos anteriores também do CHN, que é uma doença muito interessante, né? Então, ela é acima do ligamento arqueado mediano, acima do ligamento, na verdade, o ligamento arqueado mediano é uma estrutura do diafragma, né? E ela pode comprimir o tronco celíaco e levar à formação de aneurismas, né, na arcada pancreato-duodenal, como eu vou mostrar mais adiante. Então, o caso clínico em questão é um homem, 57 anos, um paciente etilista, né? Então ele refere a um consumo de até 1,5 litro de cerveja por dia, e um ex-tabagista, paciente com obesidade grau 2, sem outras comorbidades relevantes conhecidas. Esse paciente é, então, admitido na emergência do CHN com uma queixa de dor abdominal intensa. E ele tem um relato, né, de 2 episódios de síncope, né, ao longo desse dia. Ele foi admitido à noite, né, então, ao longo do dia, ele teve 2 episódios de síncope que foram presenciados pela sua esposa, né, sem qualquer relação com esforço. E na emergência também do CHN, ele faz um novo episódio de síncope ao ser levantado da sua cadeira e assistido, então, pela equipe médica, né, da emergência. Durante a admissão, né, o paciente é um paciente lúcido, orientado, eupneico, acianótico e anictérico. O abdômen dele é doloroso, a palpação profunda, sobretudo no flanco direito, pressão arterial anormal e a frequência cardíaca também dentro do limite da normalidade. O que chama atenção no laboratório da admissão é uma lipase aumentada e uma leucocitose. Nesse momento da admissão, ele não tem nenhum sinal de anemia laboratorial. Então, a hipótese diagnóstica é uma pancreatite aguda, né? Um paciente que faz uso, né, regular de bebida alcoólica, que tem uma dor abdominal, um aumento de lipase e uma leucocitose. Então, o principal diagnóstico que se impõe uma pancreatite aguda. A conduta, então, para esse paciente foi solicitar uma tomografia computadorizada e solicitar também a internação hospitalar. Na tomografia computadorizada,
foi vista, né, uma descrição de uma coleção densa, heterogênea, possivelmente sangue, no flanco direito. Isso é um laudo verbal, que foi passado no momento da admissão do paciente. E essa coleção tem um íntimo contato com o cólon direito e a cabeça do pâncreas. E também foi visto um líquido perepático e perisplênico. Então, essa é a tomografia de admissão, que a gente vai passar aqui. Na esquerda, né, de vocês, a fase arterial, e aqui a fase portal. A gente observa que existe realmente, né, um líquido perepático, um líquido perisplênico, né, fica melhor visualizado na fase portal. Na fase arterial, né, a gente não vê nenhum sangramento ativo nessa região densa. Então, aqui está a região densa. A gente observa que ela tem uma densidade maior que o líquido. Aqui está o líquido, por exemplo, do cisto renal. Então, uma coleção de alta densidade, né, que possivelmente sangue. Então, esse paciente, ele faz um exame de controle, né, 24 horas após, ele já está internado, né, e há uma redução significativa da lipase, não há mais leucocitose, contudo, a gente observa uma queda da hemoglobina, né, de 2 pontos na hemoglobina. Então, a hipótese diagnóstica de pancreatite aguda frente a uma tomografia que sugere sangue na cavidade abdominal e com um laboratório que já está um pouco dissociado da clínica, né, a pancreatite aguda fica não mais o diagnóstico principal, e a gente fica com o diagnóstico de uma hemorragia intraabdominal, intracavitária. Esse é o diagnóstico que se suspeita. No D2 de internação hospitalar, então, esse paciente é submetido a uma cirurgia pelo Dr. Haberland. Ele coloca esse paciente em sala para investigação. A cirurgia começa com uma videolaparoscopia. Dr. Haberland, alguns desses dados eu peguei do prontuário, tá? Então, naturalmente, qualquer coisa que tiver em desacordo com a sua conduta cirúrgica, por favor, tá? O senhor pode... Bom, foi encontrado sangue na goteira parietocólica direita, no espaço subhepático e na pelve, um volumoso hematoma no mesocólon. Essa cirurgia é convertida por uma laparotomia e é descrita, então, uma área cruenta na cabeça do pâncreas, com um sangramento de pequena monta, um sangramento, então, na topografia da cabeça do pâncreas, não um sangramento do pâncreas. Isso é importante. Foi feita uma hemostasia com Surgicel e uma drenagem com dreno Blake 19. O paciente evoluiu muito bem no pós-operatório, imediato, estável hemodinamicamente todo o tempo, com pequeno débito hemorrágico pelo dreno, que se mantém. O laboratório, 48 horas após, né, a intervenção cirúrgica, a laparotomia exploradora, revela uma hemoglobina de 9,8, um hematócrito de 28,7, e 2 dias após, então já 4 dias após a cirurgia, a gente tem uma persistência da queda do nível de hemoglobina e o hematócrito também caindo. É realizada, então, uma angiotomografia e, no tronco celíaco, é descrito uma dissecção associada à ectasia dos terços médio e distal e artéria gastrodenal de contornos irregulares, sem sinais de sangramento ativo. Então, aqui o vídeo da tomografia, da angiotomografia, que é realizado. A gente vai observar o tronco celíaco, ele vai sair aqui, ó, na frente da aorta, e a gente vai ver que ele tem, né, uma ectasia, né, e uma possível, eu vou voltar aqui um pouquinho, e uma possível dissecção. Aqui está o flap de dissecção e a ectasia. E aqui a região da gastrodenal, em que a gente não observa nenhum foco de sangramento ativo. Foi feito também contraste oral durante a investigação, tá? Também não mostrou nenhum extravasamento, não tem nenhum problema intestinal. Bom, então a gente tem agora já uma suspeição diagnóstica, né, de uma doença do tronco celíaco. Bom, então qual é a conduta que se segue? Um paciente com hemorragia abdominal, foi feita uma cirurgia, foi detectada uma hemorragia na região da cabeça do pâncreas, ele está estável, com uma queda do hematócrito persistente, mas uma queda leve, né, e uma angiotensina demonstrando, então, uma doença no tronco celíaco. É feito, então, um parecer, né, a nossa equipe, para a realização de arteriografia.
E a gente foi rever os exames de tomografia. A gente voltou, né, e foi ver os exames dele de tomografia para entender, né, por que estava sangrando do pâncreas. E aqui são fotos, né, que mostram, que documentam aqui o tronco celíaco com uma estenose na origem e a dissecção, né, um foco em dissecção, ponto de dissecção e a dilatação pós-estenótica, que a gente chama. No sagital, a gente consegue ver muito bem essa estenose do tronco celíaco e esse aspecto de compressão extrínseca no tronco celíaco. E a gente vê que no exame de admissão, olhando retrospectivamente, que tudo retrospectivamente é um pouco mais fácil, a gente observa que tem um pequeno aneurisma num ramo da arcada pancreato-duodenal, né, no meio daquele volumoso hematoma que foi drenado pelo Dr. Haberland. Então, a gente comparando os exames, né, da admissão com o exame já pós-operatório, a gente vai observar que o aneurisma que aqui se encontra, ele não se encontra mais no exame pós-operatório. Então, o aneurisma estava aqui, e aqui no exame, vou acelerar um pouquinho só para a gente ganhar um tempo, mas aqui a gente não vê nenhum tipo de formação aneurismática, né, no pós-operatório. Então, a gente considerou que esse aneurisma tivesse sido trombosado, né, com o Surgicel, tivesse sido já resolvido. Bom, então, a gente optou pela observação e arteriografia em caso somente de novo sangramento. Isso foi discutido com a clínica médica, eu conversei também com o Haberland, da gente possivelmente estar diante de um paciente que já estava com seu quadro clínico resolvido. Contudo, esse paciente estava no quarto e ele foi encontrado desacordado no banheiro, com grande quantidade de sangue no coletor do dreno abdominal. E aí com uma pressão, pela primeira vez durante a sua internação, uma pressão baixa, né, já com quadro de choque. Ele foi levado às pressas para o CTI, o Dr. Haberland posicionou uma veia profunda dele no próprio quarto. Foi feita uma transfusão de 2 concentrados e, novamente, solicitado à nossa equipe a realização de uma arteriografia, e nossa hipótese diagnóstica, então, no ressangramento do aneurisma. Então, aqui a gente fez uma arteriografia, a gente vai observar, ó, aqui está o aneurisma. Então, essa é uma arteriografia da artéria mesentérica superior, em que a gente observa algumas anormalidades, né, além do aneurisma da arcada pancreato-duodenal, a gente observa que existe um fluxo retrógrado pela artéria gastroduodenal e para a artéria hepática. Então, esse padrão de comportamento hemodinâmico ele só está presente quando existe algum tipo de obstrução, alguma lesão obstrutiva no tronco celíaco. Então, a gente observa lá em cima, ó, essa aqui é a artéria do fígado. Tá? Então, está enchendo de forma retrógrada a artéria gastroduodenal. Geralmente, o fluxo é de cima para baixo, está enchendo de baixo para cima, e aqui está o aneurisma da artéria da arcada pancreato-duodenal. Então, é feita uma arteriografia bem seletiva, a gente identifica a lesão, e aqui a foto da embolização, a gente emboliza após o aneurisma, emboliza o saco aneurismático. Essa imagem aqui, esse contraste fora, né, do vaso, ele mostra que estava sangrando esse aneurisma na hora que a gente injeta de forma mais seletiva. Essa estrutura aqui, essa linha que está aqui, é o dreno do Dr. Haberland, então a gente vê que o sangramento estava realmente caindo, direcionado para o dreno. Então é feito também embolização proximal com um pouco de cola. Então está aqui a foto da embolização que a gente fez em caráter de emergência. O controle final da arteriografia, a gente vai observar que na artéria mesentérica superior, então a gente não tem mais o fluxo dentro da região ou no vaso que nutre o aneurisma, e nem dentro do aneurisma, e com a preservação de toda a vascularização pancreato-duodenal e mesentérica. Então, o procedimento foi bastante seguro, a gente conseguiu tratar a lesão. Após a embolização, esse paciente retorna ao CTI, estável hemodinamicamente. Na verdade, assim, ele estava dependendo de uma dose de nora pequena, depois da embolização. Uma hemoglobina baixa, um hematócrito também bastante baixo, né? Já tinha também programado transfusão de 3 concentrados. Posteriormente, ele evolui muito bem e ele tem alta hospitalar, então, cerca de 5 dias após o tratamento com a embolização e a resolução definitiva do aneurisma. Um pouco sobre a síndrome do ligamento arqueado mediano.
Ela também é conhecida como síndrome de Dunbar, foi primeiro descrita na década de 60. Ela é uma entidade relativamente rara, que está presente quando existe compressão proximal do tronco celíaco pelo ligamento arqueado mediano, que é uma estrutura aqui do pilar diafragmático. Pode causar sintomas como dor epigástrica, perda ponderal, diarreia e gastroparesia. A dor é explicada principalmente pela presença dos gânglios das estruturas neurais que acompanham o tronco celíaco. Quando comprimidas, também podem levar a um quadro de dor, que pode ser bastante intenso. É mais frequente em mulheres, em torno de 20 a 40 anos. Existe a tríade, né? Aquelas tríades clínicas que são raras de serem encontradas, são clássicas, porém raras, que a dor abdominal pós-prandial não é pior, um exercício, associada à perda ponderal e também com murmúrio vascular abdominal. O diagnóstico, então, ele é um diagnóstico clínico com exames de imagem, né? Uma vez que é uma síndrome, né? Então ele precisa ter uma clínica, né? E o exame de imagem, na verdade, confirma. Se a gente faz o exame de imagem e encontra, né, a compressão do tronco celíaco, esse paciente tem uma compressão, mas a gente não necessariamente tem a síndrome. Então aqui a anatomia normal, o tronco celíaco livre, completamente livre saindo da aorta, e aqui o ligamento arqueado mediano, né, o tronco celíaco aqui em vista sagital livre, e aqui a compressão extrínseca. Então, o ligamento arqueado, ele comprime a porção superior do tronco celíaco, aqui em vista sagital, que é a imagem muito semelhante ao que a gente observou no nosso paciente. A redução do suprimento, então, do território celíaco produz diferença de pressão entre a artéria mesentérica superior e os ramos do tronco celíaco, induz um aumento compensatório do fluxo sanguíneo, através das arcadas pancreato-duodenais. Esse aumento contínuo de pressão, então, leva, né, em vasos de pequeno calibre, leva a um enfraquecimento das paredes arteriais, resultando em dissecções e dilatações também aneurismáticas. Então, aqui a gente tem um caso do ano passado. Esse aqui é um caso que a gente buscou, a gente voltou. É um caso tratado pelo Danilo, que também trabalha com a gente, de um paciente de 43 anos, que também entrou com um hematoma no abdômen, um grande hematoma na topografia muito semelhante do nosso paciente. E quando a gente olhou na tomografia, a gente vê uma compressão extrínseca mais leve, menos intensa do que no nosso caso apresentado, mas também uma compressão extrínseca do tronco celíaco. Aqui está a artéria mesentérica superior e a gente observa uma pequena dilatação aneurismática. Aqui está o aneurisma, na tomografia que foi feita no CHN. E esse paciente foi submetido à arteriografia, e aqui está o aneurisma, uma topografia muito semelhante do nosso caso. Então, observe, é uma doença rara, mas a gente vê, é raro, mas acontece, né? A gente já viu, então, um caso esse ano, teve um caso ano passado. Aqui, a embolização com mola e cola também foi realizada através do microcatéter, de forma muito seletiva, e que arteriografia de controle, mostrando a preservação de todo o restante da vascularização das estruturas vasculares e a oclusão somente do ramo do aneurisma. Esse aqui é um outro caso de um paciente que foi o primeiro caso de transplante hepático do CHN. E esse paciente, então, ele apresentou uma disfunção do enxerto hepático, e a gente foi fazer uma arteriografia, se deparou também com uma estenose do tronco celíaco. E aqui, quando o catéter se encontra na artéria mesentérica superior, que está abaixo do tronco celíaco, então ele enche toda a artéria mesentérica superior, e de maneira retrógrada, ele enche a artéria hepática, e aqui o enxerto do fígado, pós-transplante. Então, esse paciente tinha uma disfunção de enxerto, possivelmente por uma insuficiência vascular causada pelo ligamento arqueado mediano. Então, aqui, a arteriografia, a gente observa como a injeção na artéria gastrodenal leva ao enchimento da artéria esplênica e de toda a estrutura do tronco celíaco, demonstrando que essa estrutura tem uma estenose importante, significativa. A gente também fez um procedimento nesse paciente e recuperou o enxerto dele com um procedimento endovascular. O tratamento da síndrome do ligamento arqueado mediano, ele é um tratamento cirúrgico, que envolve a liberação do ligamento, por via que pode ser laparoscópica, aberta, também existe a descrição atualmente da via robótica. A angioplastia do tronco celíaco está reservada para os pacientes que permanecem com estenose residual após o tratamento cirúrgico. Ele não é um tratamento que deve ser realizado
em virtude da compressão extrínseca. Então, se a gente tentar colocar um stent no tronco celíaco, esse stent vai quebrar. Então, na verdade, é um procedimento que ele não deve ser feito de maneira primária. Então, tem que ser uma questão anatômica, então uma estrutura muscular que está comprimindo o tronco celíaco. Essas aqui são as fotos da cirurgia. E aqui o tronco celíaco esqueletizado, aqui a aorta, como ele era, né, com o ligamento aqui, o ligamento arqueado aqui sobre o tronco celíaco. Então, aqui foi removido, tronco celíaco completamente liberado. Conclusões. Então, a síndrome do ligamento arqueado mediano, ela pode estar relacionada a quadros de hemorragias abdominais, e seu reconhecimento ele é fundamental para a melhor tomada de decisão terapêutica. Então, a gente observou nesse caso, né, que o paciente ele chocou, né, ele teve um quadro de choque. Então, dependendo da condição clínica do doente, a gente pode lidar com situações graves, às vezes irreversível, com sangramentos. A gente também viu um caso de transplante hepático, em que essa compressão do ligamento arqueado mediano levou a uma disfunção do enxerto, então a gente também precisa estar ciente disso, idealmente antes até do transplante, porque a gente pode ter uma insuficiência vascular do enxerto. A embolização endovascular de aneurismas viscerais ela é extremamente segura e efetiva nesse cenário. É isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado. Excelente, Hugo, excelente. Nada como rever um pouco de anatomia, né? Quem vem na sequência? Eu vou participar aqui também como moderador. Vou Perfeito. chamar o Henrique. Bom dia a todos aí. A gente, curiosamente, esse é um caso raro, mas foram 3 seguidos, né? Mais ou menos seguidos, né? E teve um detalhe, esse paciente não teve, né? Teve uma outra paciente que deu entrada no hospital com COVID e acabou fazendo um sangramento abdominal, né? Acho que não tinha nada a ver com COVID, mas foi só uma coincidência. Mas ajudou a confundir todo o diagnóstico, né? Porque ficou COVID, aí estava naquela anticoagula, no anticoagula, e ela faz um sangramento, uma hemorragia ali no reto peritônio. Como as hemorragias são todas muito parecidas, né? E aí a gente acabou tratando também. Eu acho que a embolização, eu acho que é um tratamento muito interessante para esse tipo de doença, porque isso aí o Rabelano pode falar melhor do que a gente. Achar um aneurisma no meio de um hematoma, lá no reto peritônio, no meio do pâncreas e do duodeno, não deve ser muito fácil, né? Uma aneurisminha ali de 1 centímetro, sei lá, meio centímetro, como tinham esses daí. Deve ser uma missão impossível. E na arteriografia, quando você já tem uma anjo-TC como base, não vou dizer que é fácil, né, mas é muito mais interessante, né? Já vai com todo um cateterismo direcionado para tratar aquele vaso específico, né? A gente tem disponível hoje em dia muitos catéteres, microcatéteres, mola, cola, então você tem um arsenal para esse tratamento que dá para fazer com uma segurança bem grande. Acho que não tem nenhum vaso daqueles que a gente não consiga cateterizar, e é um tratamento que você consegue fazer uma oclusão focal do aneurisma e, vamos dizer, pelo menos parar o principal, que é esse foco de sangramento do paciente, né? A grande dúvida é o que fazer depois com a compressão lá do tronco celíaco, porque eu acho que vão acabar aparecendo outros aneurismas, né? Ainda mais que você vai tirar alguma das colaterais entre a mesentérica e o tronco celíaco. Isso aí até no que eu revisei de literatura, não é muito claro do que você faz, né, quando você tem um sangramento, qual que é a próxima etapa, né, se ele vai para uma cirurgia para tentar liberar o tronco celíaco ou não, né? Um dos artigos de revisão até feito por uns japoneses, bem interessante, que eles fizeram, eles acompanharam um paciente assim, que deve ter sido um caso bem difícil para eles, porque eles embolizaram várias vezes, ela foi refazendo os aneurismas, eles acabam fazendo um enxerto da aorta para o tronco celíaco. Acho que era considerado mais fácil do que liberar o
o ligamento. E aí, um aneurisma pequeno que já tinha sido visto na tomografia, ele reduz de tamanho. Então, ele conclui que quando você refaz esse fluxo do tronco celíaco, esses aneurismas tendem a desaparecer, né? Mas, como é uma entidade rara, é muito difícil você saber o que realmente é efetivo no tratamento, né? Mas são casos bem interessantes. E, eu estou falando, como o Hugo já disse, né, é aquele raro que aparece de vez em quando. E, obviamente, ninguém lembra disso, né? Tá bom? Perguntar Vamos para lá, Hugo. o Diego. Diego está aí? Estou aqui. Bom dia. Fala aí, Diego. Bom dia. Parabéns, Hugo, aí pela apresentação, pela revisão. Para falar depois de você do Henrique, é até difícil aqui, né? Complementar mais alguma coisa. Mas acho que é isso que o Henrique comentou, né? Uma coisa que a gente é raro, mas a gente tem visto com uma certa frequência. Tem sempre, né, uma doença que a gente acaba tratando a complicação, né, final, que é o sangramento, e que a gente tem muita opção hoje de material, né, de tratamento, enfim, embolização. Então, em casos que a gente precisa preservar a artéria, a gente consegue, né, colocar um stent, um diversor de fluxo, alguma coisa que a gente não precisa fechar ali, embolizar de fato e manter o fluxo, se, né, a gente quiser aquele fluxo retrógrado patente ali. Acho que são todas as opções aí que a gente tem hoje. E, enfim, acho que é isso. Um caso muito bonito, interessante, e foi um bom desfecho aí para ela. Teve alta num tempo bem razoável aí depois do tratamento. Acho que é bom para todo mundo relembrar dessa entidade. Perguntar para vocês, assim, o que vocês, né, veem como papel da tomografia, né? Que a gente, hoje em dia, sempre orienta em paciente com suspeita de hemorragia, antes de fazer uma arteriografia, que a gente precisa, né, antes de mais nada, de uma boa tomografia, que a gente viu aqui que foi feita, né, a tomografia, que conseguiu mostrar bem, conseguiu dar o diagnóstico, né, e orientar o tratamento. Então, se vocês também seguem essa linha, sempre o paciente que tiver com sangramento tem que fazer uma tomografia antes de hemorragia intraabdominal. O que vocês pensam disso? Eu acho que sim. Acho que a angiotensina é nossa aliada aí 100% das vezes, né? Esses sangramentos que a gente não consegue identificar, não tem um sítio, né, preciso, a gente tem que se aliar aí à tomografia, facilita muito a nossa vida, torna o procedimento mais rápido e orienta muito melhor a nossa estratégia de preparação aí do procedimento. Eu acho, anos atrás, eles falavam a tomografia vai substituir a arteriografia. A gente achava, pô, isso é papo furado, mas eu acho que isso é totalmente real. Hoje em dia, eu acho que não tem sentido nenhum. O paciente tem uma hemorragia, não, vai para a arteriografia, que é o exame ouro. Não tem. Isso não existe mais. Isso está completamente errado atualmente. Porque você vai para a arteriografia e vai procurar o que e aonde, né? Você vai começar por onde. Quando você tem a tomografia, você já vai... Primeiro, você já sabe o que é, você já sabe o que está acontecendo e você já vai com material específico para tratar aquilo. Você já vai com uma abordagem totalmente objetiva para aquele tipo de tratamento. Então, acho que você fazer um estudo trifásico desse daí é fundamental. Não tem... Né, acho que a maioria dos hospitais consegue fazer isso hoje em dia e não tem o menor sentido o paciente ter uma abordagem diferente disso. E se o doutor Haberland está aí? Será que ele ainda está nos ouvindo? O doutor Haberland deu uma saída, daqui a pouco ele... voltou. O microfone está desligado, doutor. O microfone está desligado. Microfone, Haberland. Agora sim. Oi. Estão ouvindo? Agora Vamos. sim. Tá. Então é o seguinte, é um caso muito interessante, né? Porque quando nós fomos ver esse rapaz lá na emergência, um cara muito forte, 57 anos, mas trabalhador braçal, ele já tinha sido atendido no sábado, então ele estava desde sábado lá, era no domingo de manhã, quando me pediram para ver, ele estava completamente assintomático. Não tinha dor, não tinha taquicardia, não tinha
hipotensão, querendo ir embora para casa, né? Porque eu estava com muita dor e agora não sinto mais nada. Mas com esse relato de 2 episódios de 5. E por indicação aí do radiologista de plantão, ele foi submetido a outra tomografia com contraste oral, porque existia a dúvida se aquilo era sangue, não era sangue, era pus. Tinha um diagnóstico de pancreatite, fizeram o diagnóstico de apendicite aguda, é uma lesão tumoral que perfurou e bloqueou e sangrou, uma série de coisas, mas não foi pensado nessa que pudesse ser uma lesão vascular, né? Então, ele foi internado, foi lá para a UTI. No dia seguinte de manhã, eu voltei para vê-lo. Ele estava muito bem, tranquilo, sem repercussão hemodinâmica nenhuma. E aí eu programei de fazer uma videolaparoscopia diagnóstica nele. Entrei com um aparelho de vídeo, isso já era no final da tarde, já era à noite. Quando eu entrei com o vídeo, encontrei sangue na pelve, uma quantidade pequena, sangue na goteira paretocólica direita e sangue no subfrênico direito. E um hematoma na região do meso, né? do colo ali à direita. E no meso ele tinha uma infiltração, como se fosse um hematoma no mesocolo. Na inversa, eu falei para o colega, olha, essa infiltração, esse sangramento aí, deve ter alguma lesão aí próximo da cabeça do pâncreas. Converti, fizemos uma manobra de Catel, manobra de Kocher, né? Não tinha sangramento ativo, mas eu consegui identificar uma manobra de Kocher extensa, fiquei com todo o duodeno e o pâncreas na mão, identifiquei, o sangramento é daqui. É daqui dessa região aqui, na cabeça do pâncreas. E como bem frisou aí o Henrique, é uma coisa muito pequena. Para você acessar a pancreatoduodenal pela cabeça do pâncreas, você vai provocar mais lesão do que conseguir identificar essa possível sangramento, né? Eu olhei os vasos maiores na garra do adenal, não tinha sinal de sangramento. Vi a porta, não tinha sinal de sangramento. Tronco celíaco lá em cima não tinha sinal de sangramento. A mesentérica não tinha sinal de sangramento. Falei, ó, vou botar aqui um surgicel em cima da cabeça do pâncreas, que é nessa região que eu acho que tem um sangramento, e vou botar o dreno para monitorar. A nossa providência seguinte foi a seguinte: vamos solicitar imediatamente uma anjo TC para ele, porque ele vai voltar a sangrar. Eu tinha isso na minha cabeça o tempo todo. Ele vai voltar a sangrar, porque eu não tratei o sangramento. Ele sangrou de algum lugar. Eu não identifiquei, ele vai voltar a sangrar. Isso era na segunda-feira. Então, ele ficou internado, estável o tempo todo, apesar de uma queda discreta da hemoglobina. E no domingo seguinte, quando ele já estava quase para ter alta, talvez tivesse alta na segunda-feira, no domingo à noite, tardinha, ele foi ao banheiro, fez uma síncope, caiu no banheiro, me telefonaram, eu fui para lá, né, fizemos uma manobra lá de reanimação, aí, de ressuscitação hemodinâmica nele, né, liguei imediatamente para o Dr. Hugo, que prontamente se já estava sabendo do caso, está sangrando aqui, vamos ter que arteriografar ele. E aí foi esse desfecho aí, né? É muito interessante que o principal, acho que foi da gente insistir que ele ia sangrar de novo. Ia sangrar de novo. Se ele tivesse ido embora para casa, ele ia sangrar em casa e ia acabar indo ao óbito. Mas foi a primeira vez na internação que ele fez uma hipotensão. O tempo todo ele se manteve hemodinamicamente estável. Só fez essa hipotensão, que foi 80/60 nem taquicardia ele tinha. Agora, nós já tivemos a oportunidade de tratar uma síndrome de Dunbar lá no HCN, um paciente do Falcão e do Luciano, da cardiologia, por videolaparoscopia. O paciente ficou bom e tratamos em 2019, lá no Antônio Pedro também, um outro rapaz, mas essa foi por cirurgia convencional, uma síndrome de Dunbar também.
Mas é um caso muito interessante. A gente tem que ter sempre isso na cabeça, mas às vezes escapa. Se a gente tivesse conseguido ter focado mais na possibilidade de sangramento, ter feito a anjo TC precocemente, talvez tivesse poupado ele da laparotomia e até do choque, dessa coisa toda. Mas acho que foi bom porque o desfecho foi favorável ao paciente. E parabéns ao Hugo aí pela destreza. Eu assisti o exame dele, foi um exame que levou aí 3 a 4 horas de exame, e um microcatéter, o Hugo entrou lá na pancreatodenal e o doente fazia espasmo. Foi realmente uma coisa de paciência e destreza. Parabéns aí pelo caso. Obrigado, doutor Haberlan. Aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor. Como é que o senhor Obrigado pelo senhor, hein? Eu estou com cabelo branco, mas, pô, não estou tão velho assim, não. Tá joia. Então, como é que você classifica a dificuldade dessa cirurgia de liberação do ligamento? É uma cirurgia difícil? É uma cirurgia... Né, qual o grau de dificuldade? Não, é uma cirurgia fácil. Nesse paciente específico que eu fiz por vídeo, ela teve um grau de dificuldade maior, porque ele era um paciente muito grande. Era um cara que tinha 1,98 m, cento e tantos quilos. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Mas não é uma cirurgia difícil, não. Tá? Agora, é discutido na literatura se isso realmente teria resultado ou não. Esse paciente, desses 2 pacientes, uma aberta e essa outra por vídeo, eles ficaram livres dos sintomas que tinham, entendeu? E tem um sintoma interessante, que é que quando a pessoa faz o exercício, caminha muito rápido ou corre, ele tem muita dor na região epigástrica e no hipocôndrio esquerdo. Segundo a literatura, é por causa do movimento do diafragma, na inspiração e expiração, e faz com que aumente a compressão do tronco celíaco, né? Porque o ligamento arqueado é uma dependência ali do diafragma. Então, isso causaria mais dor. E esse rapaz, que a gente tratou por vídeo, esse sintoma dele desapareceu por completo. Maravilha. Interessante. Mais alguém quer fazer pergunta, comentários? Sintam-se à vontade para pedir a palavra ou para levantar a mão aqui no chat. Nós estamos aqui acompanhando aqui junto com o Hugo. Por hora que não tem uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta para você, Hugo. Enquanto o pessoal está se aquecendo, eu fiquei imaginando aqui como é que deveria se lidar com um diagnóstico desse quando a gente ainda não tinha os recursos tecnológicos atuais no que diz respeito aí aos exames. Como é que era no passado, ou seja, em termos de literatura, e até que ponto você entende que essa tecnologia que nós temos hoje disponível para os exames de imagem tem um papel assim fundamental para um diagnóstico precoce, para uma pronta recuperação, aí, como foi esse caso aí apresentado. E depois o professor Alair também quer fazer um comentário, logo na sequência. Perfeito. Acho que, como o Henrique comentou, eu acho que a gente consegue hoje fazer o diagnóstico com exames de imagem não invasivos. E quando a gente vai na literatura, a gente observa que a gente antigamente precisava fazer exames invasivos de arteriografia, que exames que têm basicamente só uma resolução vascular, um exame em dupla dimensão, e a gente não conseguia ver, a gente conseguia fazer os diagnósticos que são diagnósticos indiretos, né? Então, com o exame de tomografia, a gente tem o diagnóstico, a gente consegue ver a estrutura, a gente consegue ver o ligamento arqueado, a gente consegue fazer o diagnóstico de uma maneira muito rápida, muito confortável para o paciente. Então, nesse caso era um sangramento, mas poderia ser uma paciente com uma perda de peso inexplicada e uma dor abdominal, como o caso do Dr. Haberlan explicou bem que ele operou. Imagina que esse paciente, antigamente, ele precisaria internar, ir para uma sala de hemodinâmica, ser submetido a uma arteriografia diagnóstica. É um procedimento, dentro dos procedimentos que a gente faz, que a gente considera relativamente simples, mas não é um procedimento isento de risco, não é isento de desconforto para o paciente. Enquanto numa tomografia ou numa ressonância magnética, o paciente basicamente vai puncionar uma veia periférica, e em cerca de alguns minutos ele vai ter seu diagnóstico e vai voltar para casa rapidamente, enfim, retornar às suas atividades laborais
de maneira imediata. Então, assim, o ganho do exame diagnóstico do paciente para esses pacientes é fantástico, né? E em todos os pacientes com hemorragia abdominal, a gente orienta sempre, o médico assistente de vezes liga para a gente, quem está na emergência, estou com um paciente aqui com hemorragia digestiva. A gente sempre pergunta, você já fez tomografia? Porque os tomógrafos hoje que a gente tem, eles são muito mais sensíveis e mais rápidos do que fazer uma arteriografia. A gente ainda tem uma ideia de que a arteriografia seja melhor que a tomografia. Não é. Para ver sangramento de hemorragia abdominal, para ver sangramento de hemorragia digestiva, a gente tem sempre que pensar na tomografia. E se a tomografia tiver com sangramento positivo, né, a gente identifica na tomografia o sangramento, aí a gente faz a arteriografia para embolizar, já querendo tratar. Se a gente faz a tomografia com contraste e não aparece o sangramento da hemorragia digestiva, e a gente não faz arteriografia, porque se não apareceu na tomografia, que é um exame hoje com esses aparelhos fantásticos que a gente tem, se não apareceu ali, não é na arteriografia, num paciente, né, numa condição clínica ali desfavorável que vai aparecer. Tá? Então, assim, a gente tem utilizado 100% dos casos, eu diria, a tomografia, principalmente. Perfeito. Eu me lembro, eu que sou, acho que o mais antigo, aí fazendo arteriografia, apesar que acho que nem eu fiz, tinha que fazer uma arteriografia em ins e expiração. Viu o que era aquilo, um perfil, era um horror para fazer. Então, vamos lá, professor Alair, na sequência, professor Miguel Aidê. Professor Alair. Não, deixa o Miguel falar primeiro. Muito obrigado, Alair. Bom dia a todos. Haberland, eu teria uma pergunta para você. Haberland, agora já foi outro nome. Muito bom. Uma colocação, aliás, meio... É imponente, né? É imponente. Meio bobinha, mas eu gostaria que você fizesse esse diagnóstico diferencial. Primeiro, como é que é essa dor? Que tipo de dor é que esse paciente sente com essa doença? E você sabe que nós tivemos muita atividade física, fizemos muita atividade física, e, por vezes, o hipocôndrio esquerdo e o hipocôndrio direito apresentavam uma dor. Segundo alguns fisiologistas, era por congestão esplênica ou por congestão hepática. Dor mesmo, eu mesmo sentia dor, né, no início do exercício. Como é que a gente poderia fazer esse diagnóstico diferencial? É difícil fazer o diagnóstico diferencial. Esse caso que eu relatei, esse rapaz ele tinha dor aos grandes esforços e até com uma caminhada mais intensa. Então, era uma dor que pegava o hipocôndrio esquerdo e o precórdio. Por isso, ele foi parar no cardiologista e teve que fazer, depois de todos os exames exaustivos que foram pesquisados essa dor que ele tinha, e ele foi parar para fazer um exame arteriográfico com o Dr. Falcão. Né? Fez o cateterismo, o Falcão, na mesma oportunidade, fez, e aí foi feito o diagnóstico da síndrome de Dunbar. Né? E foi tratado. E acabou com esse sintoma dele de dor no hipocôndrio esquerdo e precordial. É difícil fazer esse diagnóstico, difícil até de pensar nesse diagnóstico. Né? Esse rapaz, quando eu fui vê-lo, a gente perguntei para ele exaustivamente se ele tinha alguma história de trauma, tinha acontecido alguma coisa, não tinha história de nada. A única queixa dele, que depois eu fui ler, diz que está relacionado, é que ele tinha... eu tenho uma sensação de empachamento quando eu como. Né? E aí eu achei um caso na literatura... Uma pista boa essa. Né? Eu sinto uma sensação de empachamento quando eu como, por conta dessa alteração fisiológica toda, hemodinâmica, que o doutor Hugo mostrou ali dessa oclusão do tronco celíaco. Né? E é um relato que eu já vi mais de um trabalho na literatura, que depois desse caso a gente foi dar uma lida, e eu já vi alguns trabalhos em que foi feito o diagnóstico precoce, antes de qualquer sangramento, essa relação com a dor e com a sensação de empachamento pós-alimentar. Muito obrigado. Nada. Obrigado a você. Moisés, eu queria fazer uma pergunta aos apresentadores.
Por favor, pode fazer, professor Paulo César. Com essas considerações que vocês estão fazendo, esse diagnóstico entraria como diagnóstico diferencial de angina abdominal ou seria também uma angina abdominal? Porque a angina abdominal a gente vê muito, né? E não pensa nessa patologia. É um diagnóstico diferencial com angina abdominal, sim, porque você pode ter dor pós-prandial, pode ser uma característica, os sintomas são totalmente inespecíficos também. Então, agora, o que acontece é que, geralmente, é o diagnóstico num paciente mais jovem do que naquele com angina abdominal. Geralmente, a angina abdominal, a gente faz diagnóstico na população idosa. Então, acho que isso talvez seja o que vai nos guiar melhor. Tá? Mas o quadro clínico pode ser bem semelhante. Outro detalhe não está relacionado à arteriosclerose, né? Então, não necessariamente é um paciente vasculopata com histórico coronariano, é um paciente jovem sem nada, né? Eu acho que é uma outra dica também. Perfeito. Professor Alair, professor Rosati. Professor Rosati. Professor Enildo também querendo fazer uma pergunta na sequência. Bom dia, parabéns pelo caso, muito bonito. A gente diria até que é um caso cataclísmico, né? Que teria uma evolução dramática se não fosse a intervenção, e ele pode ser salvo com o diagnóstico preciso e o tratamento, né? Agora, eu penso que existe um outro diagnóstico fundamental nesse paciente, que é o diagnóstico de alcoolismo. Esse paciente era um alcoólatra e nós não podemos imaginar que isso não tenha deixado, ou não deixe, ou não vai deixar complicações nesse caso. Se isso não for tratado, esse paciente vai reincidir aí. E, no meu entender, a possibilidade de ter concomitantemente também a pancreatite crônica, com surtos eventualmente agudizantes ou agudizados, ela é difícil de descartar, porque nós sabemos que a pancreatite também evolui com aneurismas e pseudoneurismas das artérias intrapancreáticas ou peripancreáticas, né? A mais discreta é a artéria esplênica, mas qualquer artéria peripancreática pode ser também acometida. Então, esse paciente foi tratado, teve uma evolução brilhante, mas é preciso que se dê sequência, especialmente quanto a essa possibilidade e, mais ainda, na questão do alcoolismo, que eu acho que é indiscutível, ele bebe 1,5 litro de cerveja, isso é o que ele informou, né? Muitas vezes, esse volume é bem maior, né? Então, eu penso que, na sequência, isso vai ter que ser bastante vigiado. Era essa minha... Moisés, posso falar agora? Professora Laís, só um segundo que o professor Enildo pediu a palavra também. Professor tá bem. Enildo. Parabéns, estou aprendendo demais. Faço cirurgia vascular, mas nunca operei isso. E eu queria falar que é muito importante observar que esses pacientes apresentam dor pós-prandial com esforço de caminhar. E esse paciente tem emagrecimento. E outra coisa que eu já vi paciente com essa síndrome, apresenta um supraepigástrico. Às vezes também ajuda muito para pensar no diagnóstico, né? E outra coisa que eu queria perguntar aos apresentadores, se eles já viram algum caso da hipertrofia do plexo celíaco, que também pode fazer essa compressão, né? E outra coisa, que as 3 artérias digestivas, elas fazem uma circulação colateral muito intensa. E para você ter uma queixa de angina, pelo menos você teria que ter 2 artérias obstruídas, né? Eu queria saber o que vocês acham disso. O mecanismo de dor no paciente com síndrome de ligamento arqueado, ele não é um mecanismo puramente isquêmico. Tá? Ele é também a compressão dos gânglios celíacos. Tá? Principalmente pela esse espasmo, né? Exatamente, né? De toda a estrutura neural que segue ali ao lado do tronco celíaco. Mais do que isquemia propriamente dita. Diferente da angina, que é um processo isquêmico. Realmente, para a gente ter uma isquemia mesentérica,
a gente geralmente vê a obstrução de 2 vasos, né? Das 2 mesentéricas, ou tronco celíaco e mais uma mesentérica. Mas, no caso, a dor aí, ela se explica por uma compressão neural e não por uma compressão vascular. Mas vocês já viram algum caso de compressão do tronco celíaco pelo plexo celíaco, plexo esplâncnico? Eu nunca vi. Nunca vi, mas está descrito, né? A gente vê por Eu nunca vi tumoral, também, não, nunca vi, não. Eu só vi um caso do ligamento arqueado. Foi feito o diagnóstico com sopro, uma paciente jovem, emagrecimento grande, mas na época nós não fizemos nada, não, porque a gente tinha muita dificuldade. Os aparelhos de raio-x, uma estativa que não existia, você não tinha como fazer perfil, era um negócio complicado. Isso tem uns 30 anos, isso. Era isso que eu queria saber. Obrigado. Obrigado, professor. Professora Laís Sarmê. Bem, bom dia. Excelente apresentação. Parabéns, Hugo. Parabéns, Aberlandi. Algumas considerações. Primeiro, eu acompanhei esse caso aí, que foi exatamente como o Aberlandi falou, num final de semana. E, de novo, no plantão, quando a pessoa chega, o diagnóstico que a gente tem, a clínica que a gente chega para fazer o exame é dor abdominal. Como ele tinha um hematoma, a gente fez o contraste. E aí, realmente, na hora, a gente não viu o aneurisma. Mas, na verdade, a síndrome do ligamento arqueado é uma causa importante de angina abdominal. E o caso desse paciente, que torna muito interessante, é que, além da síndrome do ligamento arqueado, ele teve esse aneurisma da gastrodenal que sangrou, que fez o hematoma e que foi contido, e que fez o diagnóstico diferencial com pancreatite. Então, tudo isso é muito importante para a gente saber. E eu queria dar aqui a experiência do serviço nosso. Entre 2016 e 2021, nós tivemos 65 pacientes com síndrome de ligamento arqueado, demonstrado por TC com contraste, angio-TC ou angio-ressonância. Nós tivemos 11 pacientes em 2016, 11 pacientes em 2017, 6 pacientes em 2018, 9 pacientes em 2019, 20 pacientes em 2020 e, até o momento, 8 pacientes em 2021. Então, a gente, na radiologia, a gente tem chamado bastante atenção disso para os quadros de dor abdominal inexplicável ou que a gente não vê as alterações mais comuns. Segundo, o paciente que vem e volta. Não sei se você lembra, Berlândia, acho que foi com você mesmo. Teve um paciente que teve com a gente, acho que 2 vezes, antes, um paciente já idoso, e que a gente fez uma tomografia que mostrou comprometimento da mesentérica também. Então, isso é muito importante a gente saber que nos quadros abdominais, a gente tem que pensar na possibilidade das alterações vasculares. E a síndrome do ligamento arqueado, muitas vezes, você acaba não tendo uma evolução cirúrgica ou indo para a cirurgia, porque o paciente chega, tem uma dor, a compressão não é tão intensa assim, e a gente aqui, eu não tenho follow-up desses 65 pacientes, que fizeram, nesse período, 85 exames de imagem, né? Que muitas vezes o paciente faz angio-TC do abdômen da pelve, angio-TC do tórax do abdômen, então, às vezes, tem mais de um exame. Mas quero dar os parabéns pela apresentação do caso, parabéns pela condução do caso também, e eu achei muito interessante, porque o Hugo já me respondeu uma coisa que eu ia perguntar. Esses casos, não valeria a pena fazer uma angioplastia? Ele já respondeu que não, né, Hugo? Que você, na verdade, tem que fazer a cirurgia, fazer a correção do defeito, para poder, então, eventualmente, fazer uma angioplastia posteriormente. Parabéns a todos aí e encerro a minha... Felipe Ribeiro parece que está entre a gente. Felipe, você está por aí? Felipe foi quem chamou a atenção do CEPIM para que a gente pudesse estar conversando um pouco sobre radiologia intervencionista. Eu queria saber se o Felipe quer fazer algum comentário. Felipe? Parabéns aí, pessoal, pela sessão. É um parabéns retroativo, mas não perde a importância. Eu pude entrar há poucos minutos online, infelizmente atarefado com outras coisas. Também foi uma noite um pouquinho animada aí, com criança pequena em casa, mas foi um choro produtivo.
Fiquei impressionado aí com a fala do professor Alaí dessa casuística do serviço. Acho muito enriquecedor, de repente, a gente eleger aí os casos e publicar aí uma série de casos, publicar sobre a experiência do serviço, envolver aí a radiologia intervencionista, que ontem mesmo eu estava conversando com o Hugo sobre um paciente de consultório com uma lesão renal, a gente conversando sobre alternativas minimamente invasivas para diagnóstico, e aí lá vem o Hugo aí surpreendendo não só como uma maneira de biopsiar, mas também como algumas alternativas interessantes para tratamento. Então, a ideia de provocar essa sessão era realmente exponenciar essa condição nova que vem surgindo aí com a tecnologia, que a tendência é cada vez mais a medicina caminhar de alguma forma nesse sentido, né? Invadir menos, resolver mais. Claro que isso não substitui a cirurgia, né? De forma nenhuma, não é ou é e, como a gente já ouviu muito em outros fóruns aí essa expressão. Talvez libere aí mais o cirurgião geral, o cirurgião oncológico, o cirurgião vascular, o cirurgião específico, a liberar o HD aí, o neural de cada um, para pensar em outras coisas, pensar em outras soluções, avançar. Acho fantástico o tema aí. Parabéns a todos. Obrigado aí pela oportunidade de falar aí, Moisés, pessoal aí. Um bom dia para todo mundo. Obrigado você, Felipe. Obrigado pela sugestão e da apresentação. Hugo, eu queria que você se preparasse para as suas últimas palavras, mas enquanto você se prepara, eu queria pedir para que todos pudessem abrir suas câmeras, porque durante as palavras de Hugo, eu vou aproveitar para registrar fotograficamente nossa sessão. Mas antes de te passar a palavra, Hugo, eu só queria também aqui prestar uma homenagem e uma solidariedade aí de todo o CEPIM. Nós perdemos essa semana um colega cardiologista que era um habitué aqui em nossas sessões, que é o professor Sérgio Cunha. Então, do mesmo modo que ontem nós dedicamos a sessão clínica da cardiologia, nós gostaríamos também de deixar que essa sessão clínica também seja dedicada a ele, e estamos em solidariedade aí com os amigos e com a família dele aí por essa perda importante que tivemos. Hugo, queria suas considerações finais, e durante suas considerações eu já aviso que vou registrá-los fotograficamente. Por favor. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade, né, de trazer aqui informações que a gente pode oferecer dentro da nossa estrutura, da estrutura do CHN. A gente tem uma infinidade de soluções para ajudar os colegas médicos e principalmente os pacientes. Tá? O que vocês precisarem, né, de dúvida ou de ideias e quiserem trocar com a gente, é só entrar em contato. Bom, acho que é isso. Né? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar nessa sessão aqui com os meus amigos, Henrique Salles e o Diego também, que são da minha equipe, e a gente está no hospital, né, 7 dias por semana, 24 horas por dia, a gente está disponível para vocês, tá bom? Um grande abraço, um excelente final de semana que se aproxima para todo mundo. Obrigado. Obrigado a você, Hugo, obrigado a você, Diego, ao Henrique, ao Haberlan, eu acho que agora eu vou aprender a falar o nome, Haberlan. Eu queria terminar fazendo aí divulgação para a semana que vem. Professor Rosati, que coordena aí o Departamento de Clínica Médica lá da AMF, faz um convite para na terça-feira, às 7h30 da manhã, neste mesmo horário que nós temos, vai ter uma interessante apresentação sobre medicina e qualidade de vida com o colega Sérgio Lima Dutra. Acho que vai ser muito interessante, cada vez mais estamos todos interessados em melhorar nossa qualidade de vida, e eu tenho certeza que teremos uma grande sessão na terça-feira lá no departamento pela AMF. Quinta-feira que vem, nossa sessão clínica trará o professor Evandro Tinoco. Na sexta-feira, dia 9, é um dia em alusão ao combate à insuficiência cardíaca, e ele vai poder aí nos apresentar não só uma visão um pouco no sentido de revisar alguma coisa do que é mais importante, mas também trazer algumas novidades aí sobre o combate à insuficiência cardíaca, que é uma doença cardiológica, uma síndrome que o clínico vê muito.
E eu queria encerrar citando o nosso ídolo William Osler, que tem uma frase que eu acho muito própria para os momentos que vivemos, né? Ele diz assim: estamos aqui para somar o que podemos à vida, não para retirar dela. E assim eu encerro a sessão e desejo a vocês um bom resto de semana, e semana que vem estamos juntos novamente. Obrigado a todos. Obrigado. Bom dia para todo mundo. Bom dia, tudo bom. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. A todos. Bom dia.